Infelizmente, 109 militares com lesões cerebrais. Pentágono. Uma área de grande conflito de infantaria pode produzir ataques de artilharias inimigas que causam grandes baixas ou lesões leves a irreparáveis nas tropas do beligerante. Muitas dessas lesões são causadas por explosões, que, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, produzem padrões únicos de lesões raramente vistas fora do combate, e quando ocorrem, têm o potencial de infligir lesões com risco de vida a muitos militares simultaneamente. Os padrões de lesão após esses eventos são produto da composição e quantidade dos materiais envolvidos, do ambiente circundante, do método de ataque, caso seja uma bomba, da distância entre a vítima e a explosão e de quaisquer barreiras protetoras ou riscos ambientais. O CDC classifica ainda as lesões provocadas por explosões de primária quaternária, que resultam do impacto importante da onda de sobrepressurização nos órgãos do corpo humano. Estima-se que desde 2000, cerca de 408 mil membros do serviço americano foram diagnosticados com lesão cerebral traumática, e para se somar a esses dados alarmantes, os ataques de 10 mísseis balísticos do Irã no dia 7 de janeiro contra 2 bases americanas no Iraque não resultaram em baixas norte-americanas, mas causaram lesões crânioencefálicos posteriores aos desfechos explosivos. Na época, os americanos haviam divulgado que 64 militares tinham apresentado sintomas de trauma crânioencefálico, mas nesta semana, o Pentágono divulgou um salto de quase 50% de militares diagnosticados com lesão cerebral traumática leve, que chegou a 109. O comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, general do Exército Mark Milley, já havia notificado que muito provavelmente o número de casos traumáticos aumentaria nas semanas após o ataque, pois os sintomas podem levar tempo para se manifestarem e as tropas, às vezes, podem levar mais tempo para relatá-los. Os sinais e sintomas de lesão cerebral são diversos conforme a gravidade, podendo apresentar barotrauma de ouvido ou pulmonar, ruptura da articulação temporomandibular, hemorragias, ruptura do globo ocular, concussão, que inclui dores de cabeça, tontura, sensibilidade à luz e náusea, e entre outros sintomas e sinais. Muitos veteranos de guerra sofrem desse mal que os limitam consideravelmente na vida diária e, na maioria dos casos, foi o fator que os retiraram de combate para sempre. Existe o Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos, que cuidam exclusivamente dessas questões, e dentro da pasta existem os Centros de Reabilitação Politrauma, que fornecem reabilitação aguda, abrangente e em regime de internação. Eles mantêm uma equipe completa de profissionais especializados em reabilitação e consultores de outras especialidades relacionadas ao politrauma, não somente físicos, mas psicológicos. Oficiais do Pentágono disseram repetidamente que não houve nenhum esforço para minimizar ou atrasar as informações sobre ferimentos por concussão. Mas as divulgações após o ataque de Teherã renovaram as perguntas sobre a política militar dos Estados Unidos, sobre como relatam internamente suspeitas de lesões cerebrais e se são tratadas publicamente com a mesma urgência que a perda de membros ou de vida. My name is Wanda Van Hollinger, and I'm the lead therapist for the Occupational Therapy Outpatient Clinic at the James A. Haley VA Hospital. This machine is for strengthening, range of motion, and electrical stimulation for patients that have severe weakness, especially the polytrauma population and spinal cord injury. The FES hand glove is controlled by a tablet where the therapist can put the parameters into the system. We're also going to have the parameters for vibration, how much electrical stimulation and range of motion we want. Well, the patients that participated on trial 1 demonstrated increase in function. That means that they all improve in feeding, grooming abilities, and bathing because they were able to use their hand more. We're doing trial 2 at the James A. Haley VA Hospital, spinal cord injury and polytrauma unit, to make sure that our patients regain hand.